o Augusto Aras está rastejando para se manter no cargo. O Bolsonaro foi avisado aí por alguns interlocutores faz algumas semanas de que o Augusto Aras já o descartou. O Bolsonaro não acreditou muito nisso, porque ele era muito assim com o Augusto Aras, e aí essa semana veio a confirmação por meio de decisão oficial da PGR. E é engraçado que muitas vezes a decisão da PGR vem assinada pela Lindor Araújo, mas às vezes não, é pelo próprio Augusto Aras. E essa é a PGR mesmo, não é subprocuradora, não, é ele. Ele pediu ao STF, obviamente o STF vai dizer que sim, dados sobre todos os seguidores do Bolsonaro em todas as redes sociais. Estamos falando aí de dados de milhões de pessoas. Então o STF vai exigir que Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, etc., deem todos os dados de todos os seguidores do Bolsonaro. Isso é no inquérito do 8 de janeiro. Por quê? Porque a PGR quer provar que o Bolsonaro influenciou essas pessoas e que, olha, bate aí os seguidores do Bolsonaro com terroristas. Eles recebiam conteúdo do Bolsonaro e cometeram atos de terrorista. Conteúdo tal e tal. Dá para listar até quais são os conteúdos, que o Bolsonaro produziu muitas provas contra si mesmo para enquadrar o Bolsonaro. E você deve estar pensando assim como eu, o Augusto Aras. O Augusto Aras. Pois bem, o Flávio Dino deu uma entrevista aí nesse final de semana, em que ele defendeu o Augusto Aras, que o Augusto Aras continue na Procuradoria-Geral da República. Quem também defende o Augusto Aras são o Jacques Wagner e o Rui Costa, dois ex-governadores da Bahia. O Jacques Wagner, de imensa confiança do Lula, é o líder do governo no Senado, e o Rui Costa é o ministro da Casa Civil, que é o ministério mais importante do governo. Não aparece muito o Rui Costa, mas o ministério dele é o mais importante. Inclusive, o Rui Costa estava ganhando tanto poder no governo Lula que ministros, vários deles, reclamaram na imprensa do Rui Costa. Vários ministros reclamaram dele, dizendo que ele estava arrogante e tudo mais. Não sei se é verdade ou não. Também a imprensa não fala quais ministros. Há ministros que são bolsominions, como o das comunicações, por exemplo, e alguns outros. Então, não dá para saber. Mas são dois aliados importantes aí do Lula que querem a permanência do Augusto Aras. Eu vou falar, olha, tá difícil, viu? Muito difícil. Não sei o que o Augusto Aras está falando, mas muito provavelmente isso envolve a promessa da prisão do Bolsonaro. O Bolsonaro já foi avisado, olha, o Aras se descartou, prepara que agora ele tá com o Lula. Olha, Thiago, eu só acredito quando tiver alguma coisa assinada, assinatura Augusto Aras pedindo a prisão do Bolsonaro. Aí eu falo, pô, tô contigo, agora tamo junto, finalmente, hein? Veio pro lado certo. Se não, eu não acredito. Eu vou ler aqui para você a fala do Flávio Dino, e aí você tira suas próprias conclusões, mas eu vou comentar aqui o que tá acontecendo lá em Brasília. Vamos lá. O Flávio Dino foi perguntado sobre muita coisa. Ele faz uma ligação aí do Augusto Aras com a relação do Lula com o Centrão. Para quem não sabe, uma parte ampla do Centrão quer que o Augusto Aras continue, porque ele simplesmente parou e tenta barrar toda e qualquer investigação de corrupção desses caras. O Arthur Lira foi pego aí com a boca na botija, e aí o que aconteceu com a mão lá no dinheiro, pegaram assessor dele e tudo mais, Augusto Aras pediu para parar a investigação. Algum outro bolsominion era pego, tinha o caso lá do orçamento secreto, Augusto Aras barrava em tudo. A Polícia Federal faz o trabalho, o Augusto Aras barra. Eu fico até surpreso de ver essa fala do chefe da Polícia Federal. Vamos lá, Flávio Dino. O Brasil é um país muito grande. O Fernando Henrique Cardoso cunhou uma análise em que ele dizia que no Brasil você não pode ter propriamente partido. Não, você não tem propriamente partidos fortes, mas o Congresso é forte. A letra tá pequenininha aqui. E o Congresso hoje é muito mais forte do que nos anos 90, pelo Instituto das Emendas Impositivas. Então, levando em conta essa realidade, eu lembro sempre Max Weber. É a ética do resultado, ou seja, é ético ter o Centrão no governo? Não, que é um bando de bandido. Mas se você conseguiu o resultado que é melhorar a vida do povo, você traz os bandidos pro seu lado, conseguiu melhorar a vida do povo, esse é o que importa. Melhor do que, por exemplo, como defende os partidos aí da esquerda antipetista, PSOL, PCB, esses outros. Não vamos fazer conluio com o Centrão, esse é conluio e tudo mais. Lembra do golpe contra a Dilma? Todos eles a favor e tal, falando isso aí, acusando a Dilma. Lembro do Plínio de Arruda, que é uma figura aí bem reconhecida, num debate em 2010 com a Dilma, xingou o PT de tudo que é nome. Em todos os debates, ele fazia a linha aí, era ele e o Serra lá, pá na Dilma, falando que a Dilma estava em conluio com o Centrão, o Lula estava em conluio com o Centrão, que o Lula se vendeu e tudo mais. Então eles preferem o seguinte, olha, a gente não vai fazer parceria, acordo com ninguém, não vai fazer política e o povo que se dane, porque aí a gente não aprova nada, a gente leva golpe de Estado, depois vem a extrema-direita, faz aí a parceria e destrói o país. Essa é o que o partido da esquerda quer. Pois bem, o Lula é esperto, ele faz os acordos e melhora o país.
O Flávio Dino fala isso, é a ética do resultado. Conseguiu? Diminuiu a pobreza? As pessoas estão comendo 3 vezes por dia? A classe média agora está voltando a viajar de avião, está indo para o exterior, o real está valorizado, está tendo emprego, está tudo mais barato, tá bom, está melhorando? Então, ótimo, é isso. Infelizmente, o Congresso Nacional quem elege é o povo. Então, o povo votou nesses aí, temos que fazer acordo com esses aí. Tá, essa é a primeira parte. Agora ligue isso a Augusto Aras. O Centrão gosta do Augusto Aras, ama o Augusto Aras. Aí vamos lá. Sobre Augusto Aras. Eu acho que o presidente da República deve ouvir todas as pessoas. Há segmentos que apoiam o presidente defendendo o doutor Aras? Olha, esses segmentos são 2 pessoas. Não vi mais ninguém, só 2 nomes aí, e eu nem vi eles falando isso publicamente, hein? É a imprensa falando o que eles dizem. Tá. Segmentos. 2 pessoas que são governadores da Bahia, ex-governadores da Bahia. Esses 2, não é nem dá para falar que é mais de um segmento, porque se você colocar aí, eles estão no segmento ex-governadores da Bahia, aliados de primeira hora do Lula. Esse é o segmento deles. Não tem outros aliados do Lula ali nesse exato segmento. Tá. Acho que ele deve examinar essa possibilidade. O que eu vejo é que ele próprio vai conversar com as pessoas, porque na indicação da Defensoria Pública Geral da União, ele só nomeou depois de conversar com os nomes que estavam na lista. Eu imagino que em relação ao PGR, ele vai ouvir uns 4 ou 5 nomes que as pessoas defendem. Aí ele diz, eu acho que ele deve analisar essa possibilidade, ou seja, deve. Lula tem que analisar a possibilidade do Augusto Aras, diz o Flávio Dino. Lembrando, o irmão do Flávio Dino, ele é procurador da República. Para quem não sabe, o irmão do Flávio Dino é o Nicolau Dino. Vê alguns petistas defendendo o Nicolau Dino na PGR. Primeiro, seria ruim colocar o irmão de um ministro na PGR. Já seria ruim porque a Polícia Federal faz uma investigação e aí vai para o chefe da Polícia Federal, a Polícia Federal subordinada a ele, manda para o irmão dele investigar. Fica um conflito de interesses ruim. Outra coisa é que o irmão do Flávio Dino, não sei quais as opiniões do Flávio Dino sobre o irmão dele, mas olha, notícia aqui de 2018, justo quando o Lula foi preso, 2 dias depois da prisão do Lula. Raquel Dodge indica Nicolau Dino para a força-tarefa da Lava Jato. O Nicolau Dino tem aqui Aras e Nicolau Dino batem boca sobre Lava Jato no Conselho Federal do Ministério Público. O Augusto Aras falou que a força-tarefa da Lava Jato tinha mais de 350 terabytes de arquivos, que eles cometiam crimes e tudo mais, e o Nicolau Dino defendeu a Lava Jato. Ele tem várias declarações e várias ações dele, inclusive fez parte da força-tarefa da Lava Jato, pró-Lava Jato. Isso tudo quando o Lula estava preso, tá? Esse dele defendendo a Lava Jato foi em 2020, ou seja, depois da Vaza Jato mostrar todos os crimes desse pessoal, ele ainda estava defendendo a Lava Jato, o irmão do Flávio Dino. Tá, então não seria o procurador ideal, viu? Eu falo, esse é o critério número 1 que deveria ser utilizado. O Augusto Aras, vamos aqui ao Augusto Aras. Os dois dos maiores conselheiros do Lula, que foram excelentes governadores num dos maiores estados do Brasil, defendem o Augusto Aras. Parece que as conversas que eles tiveram com o Aras foram muito boas. O Lula vai conversar com o Aras, o Aras rasteja pelo cargo. E quem diz isso não sou eu, é o primo dele. O Aras, ele agrada quem ele tiver que agradar. Vamos dar um exemplo aqui, durante o governo Bolsonaro, e aí é o motivo pelo qual eu jamais indicaria o Aras. O Augusto Aras, ele arquivou 141 pedidos de investigação do Bolsonaro pelos crimes que o Bolsonaro cometeu na pandemia. Eu nem estou falando dos crimes da CPI da Covid, não. Eu estou falando de crimes como o Bolsonaro fazer passeata, ele fez uma uma manifestação, não era motociata, com pessoas no meio da pandemia. O Bolsonaro promover atos com aglomeração de pessoas no meio da pandemia, aí mandava investigar. Mas olha, nem que seja, investiguei, realmente cometeu aí, não poderia, multa para ele. Não, nem isso. Ele arquivava, não vou. O Bolsonaro mandava as pessoas não usarem máscaras, o Bolsonaro atacava as vacinas, aí o Bolsonaro começou a retardar a compra de vacinas, aí o Bolsonaro começou a ignorar e-mails da Pfizer, aí o Bolsonaro desautorizou o ministro da Saúde a comprar as vacinas. O Augusto Aras arquivou absolutamente tudo. Eu nem estou falando dos crimes da corrupção, dos crimes de tentativa de golpe de Estado, eu estou falando de crimes que mataram 1 milhão de brasileiros. O Augusto Aras foi cúmplice de genocídio. Esse é o Augusto Aras. Só por isso, não interessa a promessa que ele faça para o Lula, para o Jacques Wagner, para o Rui Costa, ou até talvez para o Flávio Dino. Só por isso, já não é para confiar nesse cara, já não é para deixá-lo em cargo nenhum. O lugar dele era numa jaula, preso. Não sei a conversa que vão ter aí, esse pessoal aí que teve com o Augusto Aras, nem a do Lula com o Augusto Aras. Veremos aí o que pode acontecer. Peço aí a sua inscrição no canal. Falou!